pessoal, aqui é o Nicolas de Toledo e esse é o nosso primeiro vídeo da série. Raquel, me ajuda. Não. One eternity later. Bom, galera, tô aqui no Shogun Wars. O primeiro passo é a gente criar a nossa conta, né? Meio difícil de ler, mas imagino que seja o primeiro na engrenagemzinha. Aqui tá login. Normalmente é aqui que a gente começa. Um nome. Acho que assim tá bom, né? Um certo esforço aqui, consegui deixar em inglês e vamos para nossa primeira partida, né? Vamos testar essa conta aqui que queremos fazer jus ao nome dela. Onegaishimasu. Todos sem T. Tentar jogar de Ibixá novamente. Vamos ver o que as pessoas têm a responder. Tá. Provavelmente Furibixá. A gente pode acabar tendo a mesma coisa que antes. Ok. Shiken Bixá. Trazer o nosso rei para segurança. Funagakoi. A gente pode. Bom, o que eu posso fazer aqui? Ensinar o Elmo Gakoi. Elmo Gakoi. Aqui eu vou aceitar essa troca. Muito feliz com ela. Eu preciso tomar cuidado com essa diagonal. Mas. Eu posso até arriscar abrir essa diagonal. Caso venha um bispo aqui, eu acho que não. Chega a incomodar bastante, mas não o suficiente, eu diria. Né? E veio. Tem essa opção, defender aqui. Bom. Deixa eu jogar esse bispo aqui. Eu quero meu cavalo aqui nessa casa. Bom, eu vou tomar então. Como que a gente pode progredir aqui? Bom, eu acho que eu posso tentar aproveitar que esse peão foi avançado. E esse aqui também. Jogar esse drop aqui de bispo.
Né? Provavelmente quando ele tirar essa torre, provavelmente pra cá, eu tomar aqui. Tá, ele quer tomar aqui embaixo, né? A gente não pode deixar assim tão fácil. Tem algumas opções, avançar o peão, trazer a prata, trazer o ouro. Eu gosto da ideia de trazer a prata. E agora eu tomo esse peão aqui. Ok, sem problemas. Esse ouro pode acabar sendo um problema para ele se ele não cuidar muito bem desse bispo, né? A única proteção. Agora, para onde que eu levo esse bispo? Acho que eu vou trazer para cá. Tá bem passivo, né? A única diagonal dele é aqui, mas como ele gastou o bispo dele também, o bispo dele para mim parece ser mais inofensivo do que o meu, então sem problema. Esse lance eu não entendi muito bem qual a ideia dele, talvez trazer a prata para cá, mas realmente não agrada muito meus olhos. Uma ideia talvez seja avançar esse peão e jogar um peão aqui, obrigar que esse bispo saia, ou que eu ganhe um bispo por 2 peões, mas isso pode causar problemas, já que essa diagonal pode ficar enfraquecida, né? Mas eu diria que é um lance que está sendo pedido para ser feito, né? Vamos arriscar. Talvez eu devesse trazer minha torre antes para apoiar, não sei, que aí traria uma casa pro bispo dele, né? Provavelmente ele tem que sacrificar o bispo aqui. Eu tomo e ele toma aqui, ameaçando esse avanço. E é um avanço muito forte, tem que tomar muito cuidado, cara. O fato de eu não ter mais peão, né? Isso dá uma bela prejudicada aqui. Não gostei muito desse lance dele, não. Realmente ele deveria ter tomado direto aqui. Eu vou tomar de cavalo. Eu vou tomar de cavalo para tentar manter a pressão aqui nesse ouro. Vamos ver, né, como é que ele responde. Tá, aqui eu consigo expulsar ele. O fato dele ter avançado o peão foi muito ruim. Que eu consegui o peão na mão e isso possibilitou o meu drop, além de já ter os dois aqui, né? Essa torre aqui também é mais um ponto de ataque meu, né? Ele tentou proteger o ouro, né? Era a única forma de proteger o ouro e a torre que estavam sendo ameaçadas ao mesmo tempo, mas já tá complicado para ele. A gente pode ver que o meu castelo tá bem estranho, né? O rei tá com ouro apenas, mas devido a minha grande vantagem na material, né? O fato dele ter só uma prata, não conseguir atacar com a torre dele, tá me dando bastante vantagem nessa questão aqui, né? Tô bem tranquilo por enquanto, né? Vamos ver como é que segue a partida. Às vezes algum tropeço, alguma coisa pode dar uma bela prejudicada. Porque ele tá deixando eu tomar a torre dele, mas eu daria um bispo para ele. Ele não tem muito drop de bispo, então eu vou aceitar essa troca. Poderia primeiro tomar o cavalo, alguma coisa assim.
Esse drop foi bem estranho, na minha opinião. Tá tentando se defender aqui, vamos aproveitar, né, que ele tá gastando as peças dele para defesa. E ele possibilitou esse duplo aqui, né? Tentar abrir um pouco mais a defesa dele, já que ele está investindo tanto na defesa, né? Tem que se preocupar bastante com duas coisas, né? Uma que com esse avanço e outra com essa diagonal. Então, essa ameaça aqui foi dura. Ele já gastou todas as peças dele, então isso é uma grande vantagem para mim, né? Que eu posso tentar atacar tranquilo, né? Ele não tem peça para dropar aqui. Agora, qual que é o melhor? Vou para cá, vamos tentar aqui. Tá bem difícil conseguir dropar a peça aqui, né? Bom, aqui sem problema ele quer tentar aproveitar essa diagonal, mas a gente tem como conseguir defender, vamos dizer assim. Se bem que esse meu lance foi bem horrível. Ele pode tomar, eu tomo, e ele droparia o prata aqui, ameaçando a minha torre e meu ouro. E começa a causar grande dor de cabeça dentro do meu território, né? E ele não quis aproveitar a oportunidade que eu deixei, então a gente só agradece, né, por enquanto. A gente tem 2 minutos e meio, a gente tem que jogar um pouquinho mais rápido aqui. Vou tentar causar um pouco de dor de cabeça nele aqui, né? Mirando esse peão aqui. Sem problema, a gente volta. Agora esse bispo não está mais sendo protegido por esse prata. Isso vai provavelmente impossibilitar esse avanço. É uma ideia colocar a torre aqui. Ameaçar ele provavelmente vai trazer o ouro para perto, mas a gente vai ganhando mais peça, ganhando mais munição, né? A gente precisa dar um jeito de atacar ele, né? Uma ideia que eu posso já tentar executar é o cavalo aqui em 5/5, né, para já ajudar no avanço desse peão. E aqui ele está colaborando um pouco com o fato de agora eu ter mais essa diagonal livre, né? Eu poderia usar um cavalo aqui, por exemplo. Mas eu gosto bastante da ideia do cavalo aqui primeiro.
pouquinho mais rápido que meu tempo tá acabando. Ok. Agora ele só tem cavalo na mão. Jogar pra cá, tentar manter essa pressão aqui. E isso daqui chega a proteger um pouco o meu rock. Bom, sem problema, ele tá tentando se defender e ganhar um pouco de tempo, mas tá bem tranquilo aqui, a gente não precisa se preocupar muito. Aqui neutralizar o cavalo, sem problema nenhum. Né? Já que ele não tem peça na mão, tá bem tranquilo quanto a isso. A gente pode ver que tem uma muralha aqui, né? A gente vai ter que enfrentar essa muralha aqui daqui a pouco. A gente só não pode vacilar, né? Que tá realmente tranquilo por hora. Proteger esse peão, vamos tentar tomar esse cavalo para ganhar um pouco mais de espaço, um pouco mais de tranquilidade. Tá avançando os peões, ele tá sem muito lance para fazer. A gente quer dar esse prata para ele. Acho que não tem problema não. Lembrando que mesmo que ele avance, toquinha, eu tome, ele tente tomar aqui, meu bispo ainda está protegendo. Tá tentando se defender mais ainda, né? Jogou o prata aqui, mas vamos tentar agora um ataque mais direto, né? Como por enquanto ele está sem peça para cobrir, isso aqui é muito forte, tem muito... Fica difícil para ele conseguir parar esse ataque. Agora ameaçando o ouro aqui. E o rei tá ficando sem casa, né? Bom, aqui é Tsume. Né? O único lance é esse. Aqui a gente tem ouro aqui. Vai. Arigatou gozaimashita. O tempo foi bem no tempo certo, né, eu diria. Faltou 30 segundos. Bom, aqui ele jogou um Shiken Bisha, né? Acho que o erro dele... bom, vou começar pelo meu lance aqui também. Como eu fui pro El Bugakoi, né? Que é essa formação aqui. Esse ouro ele fica um pouco estranho nessa posição, né? Em 5-8. Geralmente ele fica em 4-8 ou 5-9 aqui, né? Essas duas casas. Mas em 5-8 é possível. Mas assim, é um pouquinho mais estranho. Esse avanço aqui realmente não gostei. Eu acho que foi um pouco precipitado por parte dele. Provavelmente teria que avançar os peões dele, fazer o Takamino e jogar um pouquinho mais calmo, né, antes de avançar esse peão. Que eu deixei ele jogar esse, não sei se era o certo, permitir que ele tentasse aproveitar, mas ele
ganhou alguns lances aqui, né? Esses 2 avanços. Mas o fato exatamente desses 2 avanços que ele em teoria ganhou, né? Que essa posição é a vez dele. Ele agora é como se ele tivesse avançado o peão 2 vezes, né? E isso permite que eu jogasse o bispo aqui. Eu realmente acho que é um golpe bem forte, assim, por cima dele, né? Já que, como houve a troca dos bispos, é muito vulnerável, ele está muito vulnerável a drops do bispo. Porque ele tentou criar um certo tumulto, ganhar minha lança, mas a gente defendeu, tentou aproveitar aqui. Né, que a gente pode perceber que os dois estão sem peças na mão, né? Eu tenho um full, ele nada. Mas eu tô com o bispo evoluído e esse ouro aqui ele tá bem estranho. Esse prata tá um pouco afastado do rock, tá ajudando na defesa aqui. Então aqui ele errou. Aqui, na verdade. Aqui acho que ele errou, né? Avançando esse peão. Acho que ele tinha que tomar aqui. Eu tomaria. E ele tomaria aqui. Né? Avançando esse avanço. Quer dizer, ameaçando esse avanço. Né? Mas... realmente eu teria que entregar alguma peça de volta. E se ele continuasse ameaçando aqui, né, a descida ia ser muito perigoso. O trade deck talvez eu devesse fazer, ao invés de entregar a minha prata, né? Seria esse, e aí ele droparia aqui. Talvez conseguisse segurar um pouco mais. Não sei, tá muito difícil aqui pra mim, né? Já que ele tá ameaçando esse avanço. Então, aqui esse avanço foi muito ruim pra ele, né? Ele teria vantagem. Mas como ele avançou esse peão, ele possibilitou esse drop meu de peão aqui em 4-6. Então ficou bem mais tranquilo para mim a partir daqui. Principalmente o fato dele estar usando as peças para defender. Isso me deixou bem mais tranquilo, bem mais à vontade para atacar. Né? Aqui também foi outro vacilo muito grande meu. Tá? Que poderia tomar, tomaria. E aqui ele teria esse tipo de lance. Claro que a gente pode ver que eu ainda tenho uma certa vantagem material, tal, mas já seria mais difícil para mim, né, lidar com isso daqui. Acredito eu, porque já teria um pouco mais de contra-jogo por parte dele. Eu conseguiria ainda fazer um ataque próximo, assim, parecido com o que eu fiz, mas eu acredito que ia ser um pouco mais difícil aqui. Essa tomada aqui, não sei se foi tão boa. Depois dessa troca ficou bem mais tranquilo. Consegui invadir o território dele. E ele continuou gastando as peças dele para defender, então a gente conseguiu atacar, né? Conseguiu ficar bem à vontade aqui para atacar e tomar as peças dele sem nenhum estresse, né? Vamos dizer assim, né? Tem um perigo iminente em cima da gente. E todos esses lances
sem nenhuma preocupação, né? O prata vir pra cá, o ouro vir pra cá, sem preocupado em fazer essa troca, nada disso, porque como ele não tem muita peça na mão, muito difícil ele conseguir aproveitar, né, esses pontos, né, o cavalo centralizado aqui, esse peão próximo do meu território, difícil de ser aproveitado quando não tem peça para ajudar, né? Só o peão sozinho ele não tem muita força aqui. Aqui já tá bem complicado para ele. E aqui sumir. Né? Bom, acho que esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Alô, Nicolas? Alô? Nicolas, seguinte, eu tô editando o vídeo aqui. Mano, você colocou o nick errado, mano. Como assim você colocou o nick errado, cara? Você colocou capivada. Você não colocou capivara, você colocou capivada. Como assim, mano? Não. Eu coloquei capivara. Não, mano. Olha aqui, eu vou mandar a prévia do vídeo pra você ver. Olha aí. Cadê? Olha aí pra você ver. Mano, você editou, certeza. Como assim? Mano, Você e agora? editou. Não, você editou. Olha isso Me aqui. trollando. O vídeo E tá me trollando. O vídeo Editou, inteiro. Você editou o vídeo inteiro e não percebeu? Não, você tá me trollando. Eu que Você editou. Eu Você editou pra me trollar. Tá me trollando. Você editou o vídeo e me E mandou o vídeo alterado. E agora? E agora?